Olá, queridos do 7º ano, tudo bom com vocês? Bem, hoje nós vamos para a nossa aula de número 3, onde nós vamos falar sobre o período de colonização portuguesa no Brasil. Olha só, Portugal chega no Brasil em 1500, certo? Nós falamos sobre a expansão marítima. Portugal chega aqui no Brasil. Mas, de início, não acha nem ouro, nem nada que possa gerar muito dinheiro. Então, eles meio que abandonam o Brasil. A única coisa que eles encontram e que vê possibilidade de lucro é o pau-brasil. Então, eles exploram muito o pau-brasil. Queridos, eles retiram do Brasil praticamente todo o pau-brasil. Todo. Bem, logo em seguida, muitos países vão começar a passear pelo Brasil. Franceses, holandeses. E aí é que desperta nos portugueses a intenção de explorar essa terra. Mas isso vai começar em 1532. 32 anos depois, tá? Então, esse período, antes de 1532, nós chamamos de período pré-colonial, tá? Lembra que sempre que eu explico, pré é sempre antes de alguma coisa? Então, esse pré-colonial é antes do Brasil se tornar efetivamente uma colônia portuguesa. Bem, o livro ressalta e nós vamos falar logo de início sobre a Carta de Pero Vaz de Caminha. E logo depois que eu falar da Carta de Pero Vaz de Caminha, eu vou falar das expedições exploradoras que aconteceram na América Portuguesa, tá? E em toda a América, tá bom? O momento da descoberta, a primeira imagem da terra de Veracruz. O capítulo inicial da nossa história tem uma rara e detalhada crônica oficial. Uma carta, certidão de nascimento com dia, mês, ano e horas. Privilégio de pouquíssimos países. Privilégio do Brasil. E assim seguimos nosso caminho por este mar de longo, até que de terça-feira das oitavas de Páscoa, que foram 21 dias de abril, topamos alguns sinais de terra. E quarta-feira seguinte, pela manhã, topamos aves a que chamam furabuchos. Neste mesmo dia, a horas de véspera, houvemos vista de terra. A saber, primeiramente de um grande monte, muito alto e redondo, e de outras serras mais baixas ao sul dele, e de terra-chã com grandes arvoredos, ao qual Monte Alto o capitão pôs o nome de um Monte Pascoal, e à terra de Veracruz. Meio século depois, a carta guardada a 7 chaves na Torre do Tombo, em Lisboa, atravessou o Atlântico numa maleta de aço, sob forte proteção. O documento desperta curiosidade. O papel é feito de trapo, tecido. A tinta resistiu bem ao tempo. A tinta que ele fez foi boa porque não corroeu o papel. Não se perdeu com o tempo. Só esta mulher, a portuguesa Maria Teresa Araújo, pode tocar o original que ela restaurou este ano. Como é que você se sente tomando conta desse tesouro nosso? Para um restaurador, quando restaura uma peça, para ele é como se fosse um bebezinho dele, não é? Uhum. Sim. É um valor imensurável, né? É um valor muito grande. E o bebezinho exige cuidados de mãe para ser exposto. A vitrine é toda especial, alemã, climatizada, mantém a temperatura abaixo de 20 graus e a umidade em torno de 50%. Luz aqui, nem pensar, estraga a tinta, oxida o papel. Uma palavra
palavra ajuda a descobrir que trecho do original veio para Brasília para a mostra do redescobrimento no Salão Negro do Congresso. Pelo princípio que começar o domingo deve ser a primeira missa que houve aqui, portanto é aquela missa de Pascuela. Ao domingo de Pascuela pela manhã, determinou o capitão ir ouvir missa e sermão naquele ilhéu. E ali, com todos nós outros, fez dizer missa, a qual disse o padre Frei Henrique em voz entoada e oficiada com aquela mesma voz pelos outros padres e sacerdotes que todos assistiram, a qual missa, segundo o meu parecer, foi ouvida por todos com muito prazer e devoção. Ali estava com o capitão a bandeira de Cristo, com que saíra de Belém, a qual esteve sempre bem alta, da parte do Evangelho. Decifrar a letra e o português arcaico é que são elas. Eu não sei ler isto. Não? Não sei ler. É uma linguagem fácil para hoje ler. Tanto que eu trabalho com os alunos, quando eu levo a carta, a primeira questão que nós vamos trabalhar é a linguagem. Não é uma linguagem fácil, é uma linguagem imaginária. Ele resgata essa coisa do paraíso, do edílico. Ele fica procurando o edílico, ele fica procurando a beleza na natureza, no indígena. Então ele está procurando o tempo inteiro, mas ele também está procurando traços econômicos, ele está atrás disso também, ou seja, a linguagem dele tem uma linguagem exploratória. Essa carta está muito novinha para ser há 500 anos, né? Você achou que ela tá novinha? Achei, tá bem conservada. E a letra? A letra tá bem esquisita. É a segunda vez que a carta de Caminha vem de Portugal para o Brasil. A primeira foi em 1954. Agora, para festejar os 500 anos, ela percorre algumas capitais brasileiras até abril do ano que vem. Mas em nenhum lugar o documento vai ser visto por inteiro. Ele permanece bem guardado em segredo num banco. Apenas 2 das 14 folhas manuscritas do original são expostas. Não podem passar mais do que 1 mês e meio. Assim, por isso a cada cidade elas são trocadas, mas já é o bastante para provocar na gente uma certa emoção. Conterrâneo de Pero Vaz, 37 anos vivendo no Brasil, Vitor Alegria olha o documento com reverência, fica de queixo caído e não esconde o que sente. Eu fiquei arrepiado. Até agora ainda estou assim. Eu senti como se eu fosse uma coisa muito pequenina. Algo assim, sei lá, microscópico, porque o peso dela quase me abafava, porque era o peso dos anos e o peso da dimensão que aquilo provocou. É como se fosse algo de religioso, como se fosse um símbolo de uma profundidade extraordinária. A gente chega ali e olha com reverência. A linguagem é quinhentista, mas não literária. O diário de bordo de Pero Vaz, escrito entre 22 de abril e 1º de maio de 1500, revela um estilo diferente dos tradicionais relatos dos navegadores da época, sempre em busca do paraíso perdido, da terra de fartura sem fim, da terra abençoada. Sensação que estava chegando a uma época e a um local que era uma coisa tão maravilhosa que o grande cronista, esse jornalista, talvez o primeiro da história, se revelou com uma emoção que transborda o simples relato oficial de uma carta ao rei, que não é uma carta protocolada, não é uma carta cheia de encômios. E ele vai mostrando que ele próprio ficou chocado com toda essa natureza. E a terra de cima toda chã e muito cheia de grandes arvoredos. De ponta a ponta é toda praia, muito chã e muito formosa. Águas são muitas, infinitas, em tal maneira graciosa, que querendo a aproveitar, dar-se-á nela tudo, por causa das águas que tem. Ele está também fazendo um relato que você pode dizer científico. Ele está fazendo um relato não só idílico, mas científico. Em determinado momento ele fala em ouro, no início da carta, e no final ele vai ressaltar novamente essa terra que boa
boa terra que tudo poderá dar, ela não tem nenhum metal precioso, ela não tem aquilo que nós estamos atrás, mas devemos salvar o principal, que nós estamos fazendo aqui, a recomendação dele, salvar essa gente. Até agora não podemos saber se há ouro ou prata nela, ou outra coisa de metal ou ferro. Não lhe avimo. Contudo, a terra em si é de muito bons ares, frescos e temperados como os diantres de ouro e minho, porque neste tempo de agora, assim os achávamos como os de lá. Nas linhas e entrelinhas, o escrivão da frota de Cabral traçou o perfil de um povo ingênuo, amistoso e deixou claro os objetivos dos colonizadores. Os índios não são ingênuos, não percebem que por trás de tudo que os portugueses estavam interessados na exploração da terra Brasil. Ela não tem nenhum metal precioso, ela não tem aquilo que nós estamos atrás, mas devemos salvar o principal, que nós estamos fazendo aqui, a recomendação dele, salvar essa gente. Essa gente que eu volto a dizer, lembra que eu falei agora mesmo, uma gente que ele considera inocente, que deve ser salva, que deve ser cristianizada, que é uma das ideias das grandes navegações, não é só a descoberta de novas terras no sentido da exploração, mas também da evangelização. Passado esse primeiro momento, que foi o que nós estudamos aí, da chegada, da leitura da carta, né, de Pero Vaz de Caminha, em 1501 nós vamos ter a primeira expedição exploradora, de Gaspar de Lemos, tá? Então, foi a primeira. Finalidade de saber se no litoral havia metais preciosos e especiarias. Na carta, como vocês viram no vídeo, Pero Vaz de Caminha diz que a princípio não achou nada, mas tinha o principal, que era salvar toda essa gente. Bem, então, saber se no litoral havia metais preciosos e especiarias. O interessante é que Pedro Álvares Cabral ainda não havia retornado de viagem que o fez chegar ao Brasil. A expedição percorreu o litoral brasileiro, chegando ao atual estado do Rio Grande do Norte, que foi batizado como Cabo de São Roque. No entanto, não localizou nem especiarias, nem metais preciosos no litoral. Essa expedição de reconhecimento foi considerada frustrante pelo português, pois não se encontrou o que desejava. Que eles queriam ouro. Aí depois, em 1503, nós temos a exploração e temos a expedição exploradora de Gonçalo Coelho. Foi enviada ao Brasil no ano de 1503, comandada por Gonçalo Coelho. Dela fazia parte o experiente navegador florentino Américo Vespúcio, que tinha a missão especial de localizar especiarias e metais preciosos, além de encontrar minas. O objetivo era fundar as primeiras feitorias, que seriam responsáveis por armazenar as toras de pau-brasil. A primeira feitoria a ser fundada foi a do Rio de Janeiro, tá? Por conta da proximidade com o mar. Bem, Américo Vespúcio tinha a função de registrar os costumes, a cultura dos povos indígenas, relatar a geografia e o ecossistema brasileiro. Tratou de afirmar que seria bastante caro para a coroa portuguesa investir economicamente no Brasil. Para Vespúcio, os fatores fundamentais eram a ausência de especiarias e metais preciosos, que, embora houvesse em grande número pelo litoral, não seria suficiente para gerar lucro. Gente, a única riqueza que eles haviam encontrado era o pau-brasil. Então, sabe, o Américo Vespúcio falava com ele assim: meu filho, falava com o rei, ó, não vai dar lucro. Então, assim, com os relatos de Américo Vespúcio, Portugal resolve não iniciar o processo de colonização.
Fica ali, guardando a terra. Explora o pau-brasil, mas não faz mais nada. De 1516 a 1526, nós vamos ter as expedições guarda-costa de Cristóvão Jacques. Bem, inicialmente provam que não foram encontrados metais preciosos e especiarias. Por outro lado, observam que a tinta extraída do pau-brasil geraria lucro. Mesmo com os relatos de Américo Vespúcio contrários a qualquer investimento da coroa portuguesa no Brasil, o que se viu foi a extração do pau-brasil crescer e consolidar. E isso despertou ainda mais o interesse da coroa, mas também de aventureiros que extraíam a madeira sem pagar imposto. Como vários países estavam explorando o Brasil, a coroa portuguesa começou a ficar preocupada. Então enviou as chamadas expedições guarda-costa para proteger o litoral brasileiro e expulsar os franceses ou qualquer outro invasor das terras. Quem liderou foi Cristóvão Jacques e Duarte Coelho fundou a feitoria de Igaraçu e entre 1526 e 1528, Cristóvão Jacques fundou a feitoria de Itamaracá. A expedição guarda-costa de Martim Afonso de Souza, alcançando a costa de Pernambuco, em fim de janeiro, começou Martim dando caça a 3 caravelas francesas que foram feitas prisioneiras. Mandou Diogo Leite explorar o litoral entre o Rio Grande do Norte e o Maranhão e rumou para a Baía de Todos os Santos, onde encontrou Diogo Álvares Correia, o Caramuru, vivendo entre os indígenas, casado com nativa Paraguaçu, filha do chefe índio Taparica. Em 1532, Martim Afonso deu continuidade à sua missão, iniciar o processo de colonização no Brasil. Fundou vilas e fortificações ao longo do litoral. A primeira vila foi chamada de São Vicente, no atual estado de São Paulo. Mais do que proteger as terras brasileiras contra as constantes invasões, Martim Afonso de Souza tinha que introduzir a cana-de-açúcar. A extração do pau-brasil foi substituída aos poucos pelo cultivo da cana, porque eles sabiam que era uma terra que dava muito lucro, então vamos plantar. O primeiro núcleo colonial, São Vicente, também teve o primeiro engenho de produção de cana-de-açúcar. No mês de setembro de 1532, Martim Afonso recebeu uma carta de Dom João III informando que havia dividido o Brasil em capitanias hereditárias. Lembram das capitanias hereditárias, que são aqueles 15 lotes de terra? Lembram disso? Já experimentado, né? Então, 15 lotes de terra, as pessoas que recebem as capitanias são responsáveis por cuidar das capitanias. Então, assim, nós temos a exploração do pau-brasil ainda mais, porque eu vou ter capitães donatários, cada um cuidando da sua terra. Página 182. O capitalismo no século XV até meados do XVIII guardava traços feudais. E partia da ideia de que o fator gerador da riqueza era o comércio e não o trabalho humano, ficando conhecido como capitalismo comercial. Então, começa-se a explorar esse comércio ultramarino. E essa política que orientou, está aqui, ó, na terceira linha, essa política que orientou os principais países europeus da Europa foi conhecida como mercantilismo. A economia colonial completava do país dominador ou metrópole que proibia sua colônia de negociar diretamente com outros países, gerando um comércio exclusivo. Colônia metrópole, conhecida por sistema colonial. O mercantilismo nós falamos na aula passada, certo? Bom, gente, hoje nós vamos fazer os exercícios das páginas 179, 180 e 181, tá? Já está anexado aí para vocês a correção dos exercícios de semana passada. Tá bom? E os dessa semana eu coloco na semana que vem, ok?
Um beijo para vocês, fiquem com Deus e até a próxima aula.